Entrando um pouquinho na eletrônica digital, né, falando um pouquinho de simplificação lógica, né, simplificação aí de expressões lógicas, usando o mapa de Carnot. Fechou? É extremamente útil, né, bem tranquilo de se fazer. Né, tem a definição, né, o porquê da gente utilizar esta forma. Né, então, no caso aqui, nessa tabela verdade, né, a gente chama tabela verdade. A tabela verdade. Está aqui, né, que as situações de entradas e eu tenho uma saída. Entrada A, entrada B e uma saída qualquer. Tranquilo, né? Se a gente pode observar, né, que o bit aí, né, no caso a gente pode dizer que aqui no caso eu tenho duas entradas, né, vai ser 2 elevado ao quadrado, né, que vão me dar 4 possibilidades. Fechou? Então vamos seguir aí. Né? Da onde que surge o mapa de Carnot, a gente pode representar da seguinte forma, que é o que? Pegar cada entrada aqui, entrada A e B, e preencher os quadrados, tá bom? Então nesse primeiro quadrado a gente vai colocar quem? Né? A barrado, B barrado. Por que A barrado, B barrado? Né? Quando ele representa zero, significa que ele está negando a entrada. Então a gente está aqui A barrado, B barrado. Na expressão de baixo nós temos A barrado e B 1. Fechou? E agora aqui embaixo, os outros dois, a gente vai fazer da mesma forma. Então eu tenho A e aqui B barrado. Fechou? Depois eu tenho A normal e B normal. Tranquilo, né? Então aonde que surgiu aqui, que a gente determinou que é A barrado aqui, A normal aqui, B barrado aqui e B normal aqui? Primeira coisa que a gente tem que determinar da seguinte forma. Se eu olhar entre essas expressões, né, o que se repete? Né? O que está repetindo é o A barrado. Então a gente pode ter que colocar o A barrado aqui fora. Como B, né, mudou, né, a gente não faz nada, só mantém o que está se repetindo. Se eu olhar aqui embaixo, né, tanto o A normal como o A normal se repete, eu coloco ele aqui fora. Se eu olhar aqui a coluna, né, a gente pode observar que aqui o que não muda é o B barrado, então eu deixei o B barrado aqui fora. E aqui nessa coluna, o que não muda é quem? O B, porque o A barrado aqui, eu tenho um A normal, então o B está aqui fora. E basicamente, né, usando agora o mapa de Carnot, né, eu tenho que pegar essas expressões de 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1 e preencher aqui. De que forma? Né? Eu vou observar o que? Né? Se eu olhar a linha é o A barrado e a coluna B barrado. Aqui a coluna é A normal, né? Coluna B barrado. Coluna A normal e B normal. Coluna A barrado e B normal. Então a gente vai observar, né? 0, 0, né? No caso aqui, A barrado e B barrado, ele manda 1. Depois, A barrado e 1, né? A barrado e 1, né? A gente tem 1. Perfeito. E aqui nós temos agora o que? A normal e B barrado. Então A normal, B barrado, aqui no caso tem 0. E aqui quando tem A normal e B normal, a gente também tem 0. Então a primeira coisa é preencher com os dados aí tranquilamente. E depois a gente tem que ter, né, uma estratégia de agrupar eles, certo? Sempre o dobro. Então aqui, agrupar com 2, agrupar com 4, agrupar com 8, né? E assim sucessivamente. Tá bom? Então fazendo grupinhos aí. Então no caso aqui, se a gente for observar, né, nós temos aqui esse grupo aqui de uns, né? A gente tem que unir aí os uns. Perfeito? Então aqui a gente tem um par. E esse par, né? Então a gente simplificando, a gente vai ter uma saída aqui simplificada. Então o que a gente tem que observar agora? Né? Nesse par, né, podemos observar o quê? Né? Que ele está tanto na linha de A barrado, como está pegando as duas colunas. Então a gente vai determinar o quê? Se repetir, no caso mudar, né, o nível lógico, de barrado, né, para B normal, significa aqui que eles se cancelam, né, se anulam. Então basicamente aqui essa expressão será somente quem? O A barrado. Então a simplificação, né, dessa tabela verdade é simplesmente o que? É um A barrado. Se a gente for observar, somente vai ter uma saída quando quem estiver em 0.
né, quando o A estiver em 0, ó, quando o A estiver em 0, né, e quando B estiver em 0, eu tenho 0, ó. E aqui, quando os dois estiverem em 1, né, eu vou ter 0, porque aqui a única entrada que tem que ser negada é somente a entrada A, fechou? Então a ideia é exatamente isso, né, a gente agrupar aí, né, sempre o dobro, fechou? Então fazendo, né, um parzinho, né, uma quadra, certo? E assim sucessivamente. E aqui, basicamente, a gente observar novamente da seguinte forma, né? Montando a tabela, nós temos aqui, vamos preenchendo, né? 0 e 0 dá 1, 0 e 1, 0 e 1 dá 1, depois embaixo, 1 e 0 dá 0, e 1 e 1 dá 0. Aí, obviamente, né, simplificando, nós temos o quê? Se mudou, tá vendo? Aqui eu tenho, ele está pegando, os 1 estão pegando as duas colunas. Como aqui são opostos, né, vamos supor, né, eles se anulam. Então a gente não considera ele como uma solução lógica. Tá beleza? Então aqui B barrado, opa, e aqui B se anularam. Então aqui a única linha que permaneceu somente do A barrado. Então essa é a nossa solução, nossa simplificação aí, usando o mapa de Carnot. Fechou? Tamo junto e até a próxima.